Quero declarar o meu voto de graça por Jair Bolsonaro. No dia 7 de outubro, irei votar em Jair Bolsonaro para presidente do Brasil. Em termos de política, decisão pelo nosso país, pelos valores essenciais, família, fé, honestidade, Bolsonaro com certeza é a melhor opção nossa, né? Quem lhes fala agora é o Padre Cícero de Santa Teresinha. Eu peço a todos que me escutam agora, que têm amor pelo Brasil, e que deseja que sua família viva em paz, e que traga a segurança para a nossa sociedade. Tantos crimes bárbaros, as famílias sendo destruídas, as escolas ensinando o que não deve às crianças, colocando a perder os nossos jovens. E precisa o nosso país tomar pulso. Alguém de pulso, alguém que tenha amor, coragem, e seja determinado a cumprir as ordens. Se me perguntassem hoje, Padre Cícero, em quem o senhor votará para presidente? Eu diria hoje, votaria e votarei em Bolsonaro. Penso que este cidadão é o melhor para o nosso Brasil. Muita gente vem me perguntando, padre, em quem o senhor vai votar no final do ano, ou então agora, né, no 7 de outubro, em quem que o senhor vai votar? Dos candidatos de esquerda, não voto nenhum. Ou é Bolsonaro, ou é a ditadura da esquerda com todo o aborto, com todos os programas contra a família. Não. Contra o aborto, a favor da escola sem partido, contra a ideologia de gênero, tudo isso que nós queremos, tudo isso que nós pensamos, tudo isso que nós sonhamos. E Deus, ele vai julgar a todos nós. Nós estamos aí chegando próximo às eleições, e tem muita gente, muito líder católico, muito líder protestante, muitos líderes aí que se dizem cristãos e apoiam tudo aquilo que é contrário ao cristianismo. Por que eu vou votar no Jair Bolsonaro? Primeira coisa, eu quero mudanças. Eu já não aguento mais a situação nesse país. Então hoje nós precisamos de uma mudança, tá? Se você quer mudar as realidades que aqui acontecem no Brasil, nós não temos mais opção. A opção é ele, porque os outros todos estão envolvidos. Você sabe, eu sei. Se você não sabe, por favor, pesquise. Quer que continue a mesma porcaria? Eu estava olhando como nós estamos no nosso país hoje. Estamos vivendo um tempo do pecado da iniquidade, onde as pessoas pecam, onde os políticos roubam, onde muita gente fala esta frase que é muito perigosa, tá? Roubou, mas fez. Mas é um pecado. É o pecado da iniquidade. Eu não poderia ficar em silêncio diante de tantos pecados da iniquidade que nós já estamos vivendo no nosso país aí já há muito tempo, tá? Isso não é coisa de um partido só, não. Isso, infelizmente, os partidos que estão vindo aí já há um bom tempo no poder do nosso país, infelizmente, eles estão acabando com o nosso país. E por quê? Aí a pergunta é, por que o nosso país está estagnado? Por que nós estamos pagando o roubo dos outros? Olha, eu creio que é por causa dos nossos pecados. Se nós estamos permitindo que essas pessoas continuem no poder, se nós estamos votando e deixando que elas permaneçam, que a corrupção permaneça, então, infelizmente, nós estamos contribuindo para que o pecado da iniquidade permaneça. E é interessante perceber nesse momento tão dramático que aqueles que estão no poder querem continuar no poder. Não é o poder de serviço como nós aprendemos com Jesus, queremos que aconteça na nossa vida. Então, para ter o poder, elas continuam maquinando mal e fazendo mal. E nós temos de dar um basta nessa situação. Por que eu estou votando em Jair Bolsonaro? Ele não é investigado pela Lava Jato. Ele não foi pego em gravação pedindo propina. Ele não está preso, está livre. Quem é que, tempos atrás, que falou que já não era mais uma pessoa, era uma ideia? Querendo tomar o lugar de Deus. E diz que já está na mente de cada um daqueles que foram beneficiados. Então nós temos que pensar nisso. Ele não é corrupto. Ele não fez acordos políticos para lotear cargos públicos. Vocês sabem que isso aconteceu. Ele não fez isso. Agora os outros. Ele não é contra as mulheres. Vá buscar as fontes. Ele não compra votos, não dá dinheirinho. Quantas bolsas, né?
Quantos benefícios que foram para comprar o povo, meu Deus do céu. Ele não bate em repórteres, tá? Em quem faz perguntas para eles. Já sabe quem que eu estou falando, né? Então, ele nunca bateu em ninguém. E ainda também a gente vê o Ciro Gomes, que quer acabar com a moral católica, viu? Você que está aí pensando em votar no Ciro Gomes, toma cuidado. Tá pensando em acabar com a ideia do catolicismo, do cristianismo em geral, né? De colocar uma moral cristã. Ou seja, se nós somos cristãos, não temos como votar em partidos de esquerda. Ah, mas o Bolsonaro promove a violência. Que violência? Que violência? Ah, a questão das armas. Quando o Bolsonaro fala de armas, é armas contra a bandidagem. Mas quando a esquerda fala em pegar em armas, em derramamento de sangue, e sair na rua para bater, é contra quem? Contra os bandidos ou contra as pessoas de bem que pensam diferente deles, como sempre foi feito nos regimes comunistas? Nós temos testemunhos, está aí na internet, essas pessoas da esquerda contra a questão de armas, de Bolsonaro, de tudo, falam de derramar sangue, falam de atirar, dar tiro, falam de espancar as pessoas nas ruas. É só procurar, tá aí, tá, viva voz, em vídeo. Não dá para dizer que não é verdade. Então, porque ele pensa, ele só propaga violência. Olha, eu não vejo isso, não. Ele não faz politicagem. Vocês já notaram ele fazendo politicagem em outros partidos? Eu não. Ele não tem medo dos poderosos. Você lembra que ele falou? Não tenho medo dos poderosos. Porque ele não tem rabo preso com políticos. Ele não tem rabo preso. Ele não fez conluios com empresários, né, para poder fazer cambalacho. Lembra as grandes empresas? O Debrecht e aquelas outras todas famosas aí, grandes. Ele não é abortista, como a maioria dessas pessoas o são. Ele não persegue a igreja. Ele não é contra a família, como muitos o são. Ele não é pedófilo, como muitos aí protegem e batem palmas para essas pessoas que querem destruir. Ele não é homofóbico. Vá pesquisar. Que apesar de muita gente ficar aí pegando no pé dele que ele é homofóbico, é interessante que ele é contra aquela cartilha. E já me enviaram vários vídeos, né, de pessoas, de até mesmo homossexuais. Se você entrar no YouTube, você vai ver muitos homossexuais falando que eles vão votar no Jair Bolsonaro pelas ideias dele, tá certo? Outra coisa também, ele é contra a ideologia de gênero. Qual outro candidato é contra a ideologia de gênero? Ele não é racista, vejam a história dele. Ele não é socialista, ele não é comunista. E uma coisa que é legal também, ele não é vitimista. Estão me perseguindo, não sei o quê, a justiça está acabando comigo. É golpe. Essa história de golpe é muito ridícula, viu? E agora, os que disseram que deram golpe, abrindo um parênteses aí, dizendo que aqueles que deram golpe estão se juntando com eles, PT, PSDB, os golpistas se juntando com os que foram golpeados. A coisa está tão grave que até o PSDB, uma vergonha nacional, o PSDB já pensa fazer uma coligação com o PT e o PT com o PSDB contra Bolsonaro. Então nós não temos outra escolha. Ou nós assumimos Bolsonaro agora como uma pedra, como uma forma de a gente destruir tudo isso que está aí, toda essa agenda do mal, ou seremos mais uma vez engolidos pela agenda marxista. Ele não defende bandidos, ele não invade propriedade alheia, né? Não pega as coisas dos outros, não tem a ficha suja. Então, quais os candidatos hoje que são ficha limpa? Ele está limpo. Sempre desejamos e sempre procuramos um presidente, um político honesto, um político que não estivesse misturado com essa podridão econômica, com essas alianças todas aí que nós conhecemos, que não estivesse envolvido em roubalheira, que não estivesse envolvido em desonestidade, que não estivesse envolvido em corrupção. Aliás, a igreja encampou isso na ficha limpa, na campanha pela ficha limpa, e nós temos agora Jair Messias Bolsonaro, que não está envolvido em nada disso,
que nem sequer aceitou dinheiro público para a sua campanha. A sua campanha está sendo feita sem dinheiro. A festa democrática é bela de se ver. Em todas as capitais do Brasil, todo mundo trabalhando e fazendo campanha por ele. Sem dinheiro, sem nada. Fazendo campanha por ele, mas pelo Brasil. Porque acreditamos no Brasil, porque acreditamos na família, porque acreditamos num momento melhor para a nossa pátria. Sem esta ditadura de esquerda, sem esse patrulhamento ideológico. Sempre desejamos uma pessoa assim, agora temos Bolsonaro. O que você quer mais? Você quer mudanças? Então você tem que realizar as mudanças que estão à nossa frente. E somente ele vai poder fazer essas mudanças. Ele está no tempo certo. Esse é o tempo dele. O Brasil que nós queremos não é um Brasil socialista, não é um Brasil comunista. O Brasil que nós queremos não é um Brasil da ideologia de gênero. O Brasil que nós queremos não é um Brasil onde as escolas, as universidades estejam comprometidas com a agenda marxista, onde a imprensa marrom manipula as pessoas, como estamos vendo no caso das grandes emissoras do país. O Brasil que nós queremos é um Brasil outro, é um Brasil onde a igreja seja respeitada. Acabamos de ver o que acontece nos países ao nosso lado, Venezuela, Nicarágua, a Bolívia, toda a agenda comunista, socialista que está avançando. Estamos numa crise tremenda, numa crise moral, numa crise de valores, crise de tudo. E é interessante que um grande pensador, Chesterton, ele diz o seguinte: toda época é salva por um punhado de pessoas que se recusam a serem atuais. Então está na nossa vez, está na nossa hora de darmos um basta a isso tudo, a esta agenda vermelha que está se alastrando no nosso Brasil. E a única resposta que nós temos, a única forma disto é justamente nas eleições. No dia 7 de outubro votarmos em Bolsonaro. Bolsonaro, sim, ele vai fazer isso, nós estamos vendo. Por que Bolsonaro? Ele é contra a corrupção, essas negociatas, essas coisas que vocês estão vendo aí. Ele tem os mesmos princípios que eu tenho, tem a mesma linha que eu tenho. Eu não vejo isso em outros políticos. Lá na Amazônia, contra aquelas ONGs internacionais que vão lá e exploram os índios, tirando minério, pedras preciosas e vendendo no mercado negro. Ele é contra essas ONGs internacionais, que falam que vão lá ajudar e não vão ajudar coisa nenhuma. Ele é contra esse ensino de como fazer sexo nas escolas. Contra a liberação de drogas. Ele é contra, eu também sou. Ele é contra esse tal do kit gay que tentaram colocar uma vez e outra nas escolas. Contra o desarmamento. Ele está certo? Os pais, as pessoas têm que defender o seu patrimônio, têm que defender a sua família. E não está vendo isso. O Estado está sendo ineficaz na sua ação. Bolsonaro, primeiro, é contra a Globo, inimigo da Globo. Bolsonaro é antipetista. Bastaria isso para nos convencermos. Bolsonaro é a favor da família. Bolsonaro claramente é contra o aborto. Bolsonaro irá realmente assumir a escola sem partidos. Tudo isso que nós queremos, tudo isso que a família cristã deseja para a nossa pátria. Ele é contra essa tentativa de doutrinação de esquerda dentro dos colégios. Ele quer que as crianças aprendam o que tem que ser aprendido. Matemática, português. Outra coisa que ele vai mexer nas estruturas. Por que os outros partidos estão com medo dele? Vai tirar mamatas. Ele vai mexer no BNDES, que não mexeram ainda, tá certo? E lá tem muito roubo. Vai mexer no Banco do Brasil, vai mexer na Caixa Econômica Federal, tá? E isso aí vai dar muito pano para manga. E se nós tirarmos o foro privilegiado de todos esses bandidos que estão roubando o nosso país e que são ficha suja, é só você olhar, procura lá. Tem até um aplicativo que você coloca a foto da pessoa, do candidato, e você vai ver a ficha dessa pessoa. Se for malandro, se for uma pessoa de ficha suja, por que você vai votar numa pessoa dessa? Na política, você precisa entender que a gente tem que superar paixões, interesses, tem que superar até a questão da ignorância e perceber, preste atenção. Às vezes eu pergunto para a pessoa, você vai votar nessa pessoa por quê? Ela não sabe responder, pai. Qual é o programa de governo dele? Não sabe. Ah, mas é que eu não gosto dele. Por quê?
A pessoa não sabe. Então, assim, há muita influência midiática nas pessoas e isso é muito ruim. Então, presta atenção. É preciso você se apoiar na verdade. É preciso você iluminar pelo Espírito Santo e perceber que certas coisas precisam mudar. Eu tenho dito esse exemplo para as pessoas. O Brasil é como uma máquina de lavar. Não adianta só trocar a pessoa que maneja a máquina. Não adianta. Vai tirar um ou outro, colocar outro lá, a máquina vai continuar a mesma. Nós temos que votar numa pessoa que vai mudar a máquina. Vamos aniquilar agora com os corruptos. Vamos acabar com os corruptos. E se nós colocarmos no poder novamente os políticos corruptos, nós seremos julgados pelo mesmo pecado de corrupção e nós seremos também julgados pelo pecado da iniquidade. Viajando o mundo inteiro, eu vejo o quanto o nosso país é rico, mas mal administrado. Eu vejo o quanto o nosso país é rico, mas é saqueado por aqueles que nós colocamos no poder. Então você pode mudar isso. Olhe aqueles que estão de ficha suja e não vote. Se você votar, você está pecando com o pecado da iniquidade e Deus vai cobrar muito caro de você. Se você é um bom cristão, se você é uma pessoa convertida, se você teve uma experiência com Cristo, você não vota nenhum desses partidos aí que estão com essas ideias de ideologia de gênero, contra a família, essas outras ideias aí que são contrárias, né? A favor do aborto e outras coisas mais. Eu acredito, padre, que o povo brasileiro, eu acredito, não estou dizendo que sou infalível nesse pensamento, mas o povo brasileiro aprendeu muito de uns anos para cá. Estamos aí quase chegando à eleição e nós podemos mudar isso. Não deixemos que aquela turma que nós estamos lutando há tanto tempo e quer destruir até Lava Jato, voltem, porque eles vão estragar, eles vão acabar. Que vocês, que eu não permitamos isso. No dia 7, vote 17. E não somente no nosso presidente, porque ele precisa de pessoas íntegras, o melhor possível que possa conseguir para que trabalhem no Senado Federal, na Câmara. Ele vai precisar de ajuda. E não somente dessas pessoas, mas de nós. Porque a luta começou, mas não vai se encerrar no dia 7 com a vitória de Jair Bolsonaro, não. Ela vai continuar, porque os maus vão querer voltar a dominar. E nós, através da nossa fiscalização, através da nossa oração, através da nossa presença, nós vamos lutar contra isso. Vamos construir um Brasil melhor. Eu acredito nisso, eu estou acreditando nisso piamente. Peço que você também não esmoreça, não desista. Não vá, vou votar em branco, vou votar do jeito que quiser, eu vou anular meu voto. Que bem você está fazendo ao Brasil, que bem você está fazendo a todas as pessoas no Brasil. Se nós não lutarmos, se eu me recuar, me ausentar, eu vou sofrer do mesmo jeito. Se você está satisfeito com o Brasil desse jeito, tudo bem, mas se você não está, meu irmão, minha irmã, vamos corrigir isso. É agora, é um tempo de lutas. É um tempo chave de mudanças em nosso país. Então, eu peço que você que me ouve, tenha no teu coração, faça alguma coisa, vamos melhorar esse país, não pensa só no seu umbigo e larga de ser egoísta, que você possa fazer a diferença, que você possa construir um Brasil melhor. É isso que eu espero, é isso que eu desejo que você tenha no coração, porque eu também quero. Eu sou brasileiro, eu sou patriota, eu amo o meu Brasil. Eu não estou lutando somente por um político, não, ou por um partido, eu estou lutando pelo Brasil e quero o bem do Brasil. Eu quero o bem do povo. Eu não quero que fiquem essas divisões entre nós, que foram criadas no meio do caminho, criações malignas para nos dividir mais ainda. Não, irmão, não aceite isso. Vamos, nesse tempo, votar. Bolsonaro, 17, e chame outros, que lá não estiveram ainda, outros deputados federais e senadores que possam ajudar a fazer a mudança. Que eu, que você, não percamos a esperança. Nosso Senhor sempre, Ele vai favorecer aqueles que continuam lutando pelo que é justo, pelo que é certo, pelo que é santo. Eu declaro mesmo meu voto a Jair Bolsonaro e peço a Deus e rezo por ele para que ele seja restaurado o mais breve possível. É um católico que está ali e ele se diz cristão, e ele se diz católico. Nós, como cristãos, devemos rezar por ele e pedir a Deus por ele também. Então fica aqui, né, a minha indignação com tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e também a minha manifestação em favor do Jair Bolsonaro.
Deus abençoe você, Jair Bolsonaro. Não foi homens que te colocaram nesse lugar, nesse momento. Mas eu não tenho dúvidas de que foi Deus que colocou você nesse lugar. Eu peço a Deus que nos abençoe a nossa nação. E extirpando esse pecado da corrupção no nosso país, que a bênção volte para nós. Né? Que tenhamos realmente prosperidade, que tenhamos uma vida mais feliz, que tenhamos uma vida mais cheia da graça e da bênção de Deus. De todos esses que estão aí, só tem nenhum que vou votar nele, Bolsonaro. Os outros são todos iguaizinhos, tá? Só muda a fachada. E tantos outros aí que poderiam fazer alguma coisa para o nosso país e não fizeram nada. A gente vê Marina Silva, que só chega na época de eleição, não defende o povo, não está nem aí para o povo, e agora com ideias abortistas, com ideias, né, contrárias à lei cristã. E aí? Que história é essa? Qual outro candidato, se não Bolsonaro, para resolver, ou pelo menos começar a desconstruir toda essa tragédia que está nas escolas, nas universidades, na sociedade em geral? Ah, Bolsonaro não é perfeito. Primeira coisa, você quer que quem assuma a presidência da República? São Miguel Arcanjo? Santa Joana d'Arc? Enquanto você esperar São Miguel Arcanjo, Santa Joana d'Arc, o Brasil se transformará nisto que nós estamos vendo com os vizinhos aqui na América Latina. Vocês querem perfeição do Bolsonaro, exige tudo, mas não olha o seu candidato, não vê a vida deles, mostre o seu candidato e fala sobre o caráter dele, e fala quem o apoia. Aí eu vou dizer para você, tá? Já estudei muito essas pessoas. Eu não ia pôr a minha cara a tapa para escolher uma pessoa que não seria digna. Entre os melhores, eles, só é ele. Não quer dizer melhores, não tem melhor ali. Só tem ele de melhor, porque o resto é pior. É tudo repetição da mesma desgraça que vem acontecendo. Porque eu vou votar numa pessoa coerente, honesta, família, que ama a Deus e vai construir um Brasil novo, vai começar a trabalhar, e nós somos responsáveis também nisto, que eu, que você, assumamos o bem do Brasil, não de um partido político, não de uma pessoa, mas de todo um país, para que nós possamos mudar essa realidade. Não tira a fotografia do seu Facebook, ou coloca lá esse não, e essas conversas bestas. Não votar em Bolsonaro numa circunstância grave desta é ter, no mínimo, a cabeça cheia de ideologia, ideologizada. É o único argumento que pode ser. Então devemos buscar a mudança desse nosso Brasil. Ou é Bolsonaro, ou é uma ditadura de esquerda, infelizmente. Ah, não voto em Bolsonaro, dizem os puristas, porque não é tão católico assim. E você? Você é tão católico assim? Nós queremos um presidente que não esteja comprometido com nada disso que até agora aconteceu. Há pouco vimos uma facada contra o Bolsonaro. Tá? E por trás tem gente muito grande. Depois dessa facada, depois desse momento, quantos ônibus foram incendiados no Brasil? Quantas estradas o povo de Bolsonaro nós invadimos e impedimos o tráfego? Quantos prédios públicos foram depredados? Nenhum, porque a nossa filosofia não é esta, não é isso que nós queremos para o Brasil. É isso que a esquerda faz, mas não é isso que nós queremos para o Brasil. E como é que eu cheguei nessa decisão e eu pesquisando? A Globo, as revistas Isto É, Veja, o jornal o Globo, a TV Bandeirantes, né? Porque colaboraram para a minha decisão de me mostrar e fazer este vídeo. Porque eu vi tanta canalice, tanta coisa errada, tentativa de manipulação, usando coisas que não existem e tentando pegar o candidato com coisas que são de 20, 25 anos atrás, que nem é coisa dele. Eles não têm nada para pegar a pessoa, de criticar, para tê-lo na mão, para controlá-lo, que fazem isso aí que fizeram esses dias. Porque a sua tentativa de continuar fazendo fake news e de mentiras me estimularam a falar sobre isso. Não só vocês, jornalistas, mas atores, atrizes, todos vocês que aqui me ouvem e que apoiam esse sistema doentio que vocês vivem, achando que o povo brasileiro é bobo. Nós não somos bobos, não. A Dilma fala um monte de besteiras. O Lula é outro também. E agora vem a pergunta. Só que
Vocês não falam dessas pessoas, né? Quando eles estavam falando lá, esses corruptos que estão na cadeia e vocês ficam estimulando. Vocês não falam. Por isso o meu voto será para o Jair Bolsonaro, sim. E vou fazer campanha para ele. Por quê? Porque eu vi o que os outros estão fazendo, as mentiras, os desvios e a tentativa de voltar tudo de novo. Continuar tudo igual, só muda de nome. Né? Enfeita o pavão, enfeita uma coisa para continuar o mesmo lixo que nós estamos há tantos e tantos anos. Por isso, o que eu quero? Eu quero um presidente honesto, que ponha Deus acima de tudo, que seja família, que eu possa confiar e que queira pelo menos começar a limpar a meleca que está feita há 30 anos, que não é culpa só desses corruptos que estão aí, é culpa nossa, porque nós deixamos eles crescerem, eles dominarem, eles fazerem essa bagunça. Por isso que nós não devemos mais deixar essas coisas acontecerem, vamos fazer a diferença. Hoje ele é a nossa única esperança e a obrigação de todos nós, cristãos, católicos, fiéis, pessoas sensatas de bem, a usar no mínimo o benefício do mal menor, como nos ensina a moral católica, que é, em momento grave, se há gravidade, se há dever, eu tenho que escolher. É ele ou os comunistas. É ele ou a continuação disso tudo que está acontecendo aí, com atentados contra a democracia, como nós vimos no atentado contra o nosso candidato. Então é hora de votar na vida, votar na justiça, votar na família. Bolsonaro é a nossa melhor opção neste momento. Eu estou fazendo o que acho certo e segundo o que a fé católica ensina. Bolsonaro 17, meu presidente. Fiquem com Deus. Tá certo? Me uno aqui a vários pastores evangélicos que estão fazendo também essa mesma campanha, me uno aqui a vários sacerdotes que estão fazendo essa mesma campanha, me uno aqui a várias pessoas, né, cristãs de bom coração e também que estão pensando no bem do nosso país. Tá certo? Deus abençoe e Deus abençoe Bolsonaro. Jair Bolsonaro 17, com fé em Deus, no primeiro turno, nosso presidente. Deus abençoe. Todos nós sabemos que estamos numa crise imensa no nosso Brasil. Por isso, eu venho até você, a você fiel católico, a você cristão, a você sacerdote, a você religioso, religiosa, para que possamos nos unir nesse momento. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui na Venezuela, o que acontece na Bolívia. Não, o Brasil não será uma Venezuela, não, o Brasil não será uma nova Bolívia. Não vote em candidato menor, precisamos voto a voto mudar o Brasil. Será muito feio, a história lhe julgará, a sua consciência lhe julgará. Será muito feio você nem chegar. Será muito feio até você chegar depois. Depois que todos atravessaram a ponte, é que você vai ver se há segurança para que você também venha. Não seja Nicodemos. Nicodemos era aquele que ia atrás de Jesus à noite, às escondidas, para que ninguém visse, para não sair do seu conforto. Não seja Nicodemos, nós somos soldados de Cristo, nós somos da infantaria, junte-se a nós, a festa final vai ser bonita de se ver, pela pátria, por Deus, pela família e pela a igreja. Então junte-se a nós, não deixe para chegar depois, será muito feio. Vem agora, somos da infantaria e a infantaria avança com a graça de Deus, com o estandarte da cruz. Assim seja. Mas era necessário calar a voz daqueles que diziam a verdade, porque a mentira ou ela é unânime ou ela não tem efeito. Esse é o problema. Está entendendo? Se tem um carinha, como João Batista no deserto, dizendo a verdade, as pessoas, mas ele tem razão. Ele tem razão. E aquilo vira uma avalanche. Então eles precisam calar a boca. De duas maneiras. Como é que você cala a boca das pessoas? Ou você dá uma facada, né? Ou você realiza
aquilo que Bento XVI chama de martírio dos tempos modernos, que é caluniar, desacreditar, inventar mentiras sobre essas pessoas. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique sim o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegar vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que acima de tudo tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.